aí, como você está? Bem-vindo, bem-vinda à nossa live, em que hoje eu vou estar conversando com o Dr. Elias Pereira. Nós somos do Instituto Você Merece Viver. Eu sou Sandra Sepúlveda, idealizadora, fundadora desse instituto, desse movimento de trazer mais vida no seu tempo de vida. Esse é o nosso lema, é para isso que a gente trabalha, dentro de te dar estratégias, informações para você ter pensamentos, ter sentimentos, atitudes saudáveis e coerentes no alinhamento com a cura, com a tua cura emocional e a tua cura física na questão do tratamento oncológico. Então, te convido, em primeiro lugar, a estar com o seu copo, a estar com a sua xícara, como eu, com água de qualidade, para que realmente você se hidrate e nutra suas células da forma como a gente precisa e deve. Se você já é do canal do Você Merece Viver, que bom, esteja aqui com a gente. Se você já é do canal do Dr. Elias Pereira, seja muito bem-vindo. A gente é um instituto recém-formado, agora em setembro, e estamos migrando para nos tornarmos uma empresa sem fins lucrativos e fazer todo tipo de ajuda, de apoio psicológico, emocional, de estar olhando para isso que é a nossa saúde mental no tratamento oncológico. Seja você paciente, seja você familiar de paciente oncológico, para de fato você estar nesse alinhamento de corpo e mente e realmente ter o melhor benefício. E para falar de saúde mental, nesse janeiro branco, que é o mês que a gente foca na saúde mental, eu pedi para o Dr. Elias me acompanhar nessa live, porque eu sou psicóloga e falar da saúde mental, puxar a sardinha para o meu lado, não tem muita graça. Até porque a gente já fez uma live na semana passada tratando deste tema. Então, é um tema que eu fico muito confortável, muito à vontade para estar conversando, porque é o meu métier. É aquilo que eu faço, é aquilo que eu amo, é aquilo que eu acredito. E o Dr. Elias Pereira é um naturopata, mas é realmente um doutor diferenciado pela taxa de sucesso que ele alcança quando ele cuida das pessoas com a questão do desafio do câncer. Então, nada melhor do que ele para estar realmente elucidando à luz da naturopatia, à luz daquilo que é a experiência dele de muitos anos nesse ambiente de pessoas com câncer, para nos dizer como que ele considera, qual o peso disso, né, da saúde mental sob o ponto de vista dele, sob o ponto de vista da naturopatia. Então hoje vai ser um bate-papo. O Dr. Elias Pereira não é novo na nossa casa, eu já fiz uma live com ele em outubro do ano passado, não está muito distante, né? Nós estamos aqui no dia 15 de janeiro de 2025, como um apoiador do Instituto Você Merece Viver. Então, eu vou chamar já o Dr. Elias Pereira para a gente já começar o nosso bate-papo, porque ele sempre acrescenta demais informações e a gente sempre fica com gosto de quero mais. Uma pessoa que prontamente nos ajuda. Então, gratidão, Dr. Elias Pereira, eu sei que você já está aqui, já vou te colocar no ar, por mais esse apoio, não só a gente enquanto instituto, mas a todas as pessoas que de fato a gente quer atingir quando a gente leva informações de qualidade para ajudar nesse desafio que é o desafio do câncer. Vou estar então já chamando o Dr. Elias Pereira. Há pouco de que quando a gente faz live chove aqui em Indaiatuba. Tá chovendo agora. Já. Aê! Opa! Seja muito bem-vindo! Peraí, deixa eu. Obrigado! Oi, Sandra! Olá! Deixa eu só ajustar aqui, peraí. Eu também estou ajustando o volume aqui que você tá Opa! baixinho para mim. Aí, agora sim, pronto. Fiz uma gambiarra aqui para deixar o celular.
Você está me vendo, me ouvindo bem? Hoje tá perfeito. Então, Muito bem. joia. Vamos lá. Bom, Vamos lá. doutora Elias Obrigado Pereira, novamente pelo convite. eu que agradeço novamente por você ter prontamente aceitado dentro daí de toda, né, a sua agenda, a sua correria, que eu soube que você nem parou entre Natal e Ano Novo. Correria sempre. Bom, gostaria que você se apresentasse, contasse para a gente quem é o doutor Elias Pereira. E eu acho que o doutor Elias Pereira caiu. Travou aqui para mim. Não sei como que é para vocês. Deixa eu ver aqui no meu outro Instagram. Não sei se a live caiu para todos ou só para mim. Deixa eu ver. Vocês estão me acompanhando? Quem está ao vivo? Ué, ué, ué. Ótima noite, minha gente. Deixa eu ver se. Que coisa, né? Aí a gente fica sem saber qual é o problema. Se é internet, aqui. Deixa eu ver se eu estou ao vivo. Eu estou ao vivo, então acho que caiu para o doutor Elias Pereira. Enquanto a gente aguarda ele entrar novamente, eu vou aproveitar e contar uma história. Eu sou da hipnose ericksoniana e a gente sempre conta histórias para servirem de metáforas e a gente atingir a nossa mente mais profunda. O livro de hoje, que eu escolhi essa história, é Para que a Minha Vida se Transforme, da Maria Salete e da Vilma Ruggeri. Eu acho que ele já está me chamando. Deixa eu ver. Sim. Estou aceitando o doutor Elias Pereira e eu já vou contar essa história. Um jovem executivo muito bem sucedido dirigia apressadamente seu carro importado, novinho e folha. Estou contando uma história, doutor Elias Pereira, enquanto o senhor entra. Boa. Tá ótimo. É desse livrinho aqui, ó. A história se chama Não Espere que um Tijolo Caia em Você. E aí, esse jovem dirigia apressadamente seu carro importado. De repente, um tijolo atingiu em cheio a porta do seu carro. Ele freou bruscamente para ver o que tinha acontecido. Saltou do carro e verificou um menino que tinha propositadamente dado uma tijolada na sua porta lateral. Muito nervoso, o homem desceu do carro, agarrou o menino, apertou ele contra o muro, dizendo: "O meu carro é novinho e custou muito caro. Olha só o que você fez com ele. Você vai pagar muito caro por isso." O menino, muito assustado e aos prantos, disse: "Desculpe, moço, eu não tive outra saída. Meu irmão é deficiente físico, caiu da cadeira de rodas. Ele está muito machucado e ninguém para me ajudar. Eu não consigo levantá-lo sozinho. Por isso me desesperei, joguei o tijolo, pois só assim alguém me daria atenção." O homem, agora em silêncio, levantou do chão o menino todo machucado, limpou-lhe as feridas com seu lenço e o colocou novamente na cadeira de rodas. "Obrigado", disse o menino. "Que Deus o abençoe." O homem ficou então observando o menino que ia se distanciando, empurrando seu irmão na cadeira de rodas. Depois desse dia, ele passou a andar com o carro amassado. Quando alguém lhe perguntava por que não arrumava o carro, ele respondia: "Isso serve para me lembrar que eu não devo ir tão rápido pela vida e só parar quando alguém me der uma tijolada." Muitas vezes eu digo, doutor Elias, que o câncer é uma tijolada que faz com que a gente É. pare e veja coisas, muitas vezes, que a gente não dá importância. Eu recebo muitas pessoas que vêm tratar de ansiedade, de traumas, de relacionamentos tóxicos a partir de um diagnóstico, ou a partir de alguém que ele sabe que tem um diagnóstico como um diagnóstico de câncer. Então, eu trouxe essa historinha aproveitando que eu acho que você acabou ficando, né, sem internet, caiu,
para trazer esse processo reflexivo. Mas vamos lá. Ah, legal, muito boa. Uhum. Vamos deixar o doutor Elias se apresentar. Bom, primeiro deixa eu agradecer você aqui novamente pelo convite. É sempre um prazer, sempre que você quiser, pode me chamar, que mesmo eu estando viajando, eu dou um jeitinho. Não Obrigada. tem problema não. Gratidão. A gente consegue, adoro fazer essas lives com você também, sempre é muito bom. Então pode me chamar sempre. Parabéns pelo Instituto também e Obrigada. pelo trabalho que você tem feito, tá bom? Sim. Tamo Bom, junto, né, doutor bom, Elias? já estamos juntos, é isso aí. Bom, eu tenho, falando um pouco do meu trabalho, né? Para quem não me conhece, eu trabalho só com pacientes com câncer, né, então não atendo outro tipo de paciente, então só mesmo os pacientes com câncer. E já atendi pacientes em 21 países, isso presencialmente, já palestrei também em 21 países, e atualmente, né, tenho viajado aí o Brasil todo também. Às vezes o pessoal manda mensagem, aonde você está hoje, né? Falo que eu menos fico em casa, fica de turista por aqui, né? Mas é o que eu adoro fazer, porque atender o paciente na casa dele é uma experiência incrível mesmo. E, claro, sempre pego casos graves, né? Então, imagina, se o paciente fosse no meu consultório, era complicado, né? Um paciente que nem há 3 meses atrás, atendi um paciente na Alemanha, outro paciente na Suíça, então imagina, o paciente vir de lá para ser atendido. Então, não dá. Então, eu já faço isso há mais de 20 anos, né? São 22 anos. E dessa forma, são 11 anos que eu atendo dessa forma, né, desde 2013, Muita fazia aí experiência. 12 anos. Isso. Então, nessa forma, indo até a casa do paciente, já são aí quase 12 anos. E é a forma que, na verdade, faz agora. Agora em janeiro vai fazer 12 anos que eu comecei a atender dessa forma. E o porquê, né, que eu atendo dessa forma. Eu não conheço, na verdade, ninguém que atende desse jeito, como eu atendo, a não ser na Rússia, onde eu estudei, também, que tem alguns profissionais lá que atendem dessa mesma forma, que são aqueles médicos antigos de família, né? Um pouco eu me inspirei também lá. E aí, o porquê disso, né? Porque um paciente oncológico, ele precisa de uma atenção maior. É diferente de um paciente com uma virose, um resfriado, né? Que aí não faz sentido eu sair da minha casa e atender um paciente na Alemanha desse jeito, né? Não tem necessidade. Mas um paciente oncológico, ele está realmente num estado bem debilitado, né? Então, ele está correndo mesmo ali, né? Um risco de morte. E aí, às vezes precisa ser mais rápido, né? Então a gente faz uma triagem antes dos casos, todo dia aparece caso, todo dia eu estou olhando os exames e vendo ali qual que dá para ir primeiro, né? E às vezes a gente faz alguma alteração na agenda para poder atender primeiro. E aí é isso que eu tenho feito, né? Então, sou conhecido aí internacionalmente, tenho a maior taxa de sucesso também do país, pela dedicação mesmo. Eu falo isso, qualquer profissional pode ter também uma taxa alta de sucesso, basta realmente ele não tratar o paciente como um número só, né? Ele tratar realmente um paciente como um todo. Quando eu atendi em consultório, você imagina, eu atendi um paciente das 8 da manhã, atendia os pacientes das 8 até as 10 da noite. Para casos normais, tudo bem, mas um paciente oncológico eu não posso atender dessa forma. Porque você imagina, 10 horas da noite eu não lembro quem eu atendi meio-dia. Não tem como, né? Próximo do meio-dia. E aí eu teria que rever todo o caso de novo, toda vez que esse paciente chegasse no meu consultório. E geralmente acontece isso, né? Quando o paciente quer falar com você, ele tem que marcar uma consulta, para daí ir na consulta. Então, eu acho muita perda de tempo para aquele paciente fazer tudo isso. Ele falar com a secretária e ter que marcar consulta, ele no meu consultório, aí vai de novo. E eu não tenho tanto tempo assim para ficar toda hora fazendo isso. Então, eu faço essas conversas tudo no WhatsApp, né? A gente faz, ou Telegram também, pelo Telegram.
E quando o paciente começa a ser tratado por mim, ele realmente tem o meu acesso ao meu telefone particular, não fala mais com o secretário, ele fala comigo direto e Uhum. pronto. Né? Então, ele pode falar 24 horas. Precisou, ele me manda mensagem e está tudo certo. E então é dessa forma, porque é um paciente grave, então ele precisa realmente de uma atenção maior. Né? Então é isso, resumidamente. Enfim, tem várias formações, mas o que eu foco mais mesmo é na naturopatia, né? Tratando o paciente como um todo, não só receitando remédio, né? Não estou ali para tratar o tumor, estou ali para tratar o paciente. Né? E tranquilizá-lo também, tranquilizá-lo, né? Ajudar na questão mental, emocional, mostrar para ele que o câncer não é uma sentença de morte, é a tijolada, né? Como você falou, é só isso. É Uhum. só um aviso que, ó, você tem que mudar aí o teu esquema de vida, né? Você precisa mudar para que você realmente consiga ter uma vida boa. Então, é dessa forma e o trabalho maior mesmo é, incentivar esse paciente para que ele fique forte cada dia mais na parte mental, né? Porque o que mais a gente vê, isso praticamente no geral, são os profissionais da saúde dando diagnóstico de tumores para o paciente de uma forma errada até. É E o verdade, paciente acha que vai morrer, né? é Então ele verdade. fala, ah, eu tô com câncer, já vou morrer. Né? Então, e não é bem assim. Né? Então, hoje em dia a gente consegue tratar de muitas formas, né? Estudei mais de 300 tipos de tratamentos aí no combate ao câncer. Então, tem, né? São mais de 100 tipos de tumores. Então, tem tratamento e basta fazer a avaliação correta. Eu falo, eu não trato o tumor, eu trato o paciente. Então, eu estou ali para incentivá-lo, ajudá-lo a voltar no equilíbrio novamente. Então, é E isso. doutor Elias Pereira, se você puder explicar um pouquinho mais, porque uma pessoa que viu o anúncio da live me perguntou, tá, naturopata? O que que o naturopata faz? O que que é diferente de um homeopata? O que que é diferente de um Uhum. oncologista, né? Quais que são Sim. os remédios de um naturopata? Ó, é diferente até da nutrologia, por exemplo. Né? São várias ramificações aí na medicina natural, mas o naturopata ele tem um leque maior para fazer os atendimentos. Né? Por quê? Porque ele tem também, claro, no Brasil não, tem algumas formações, né? Mas a maioria são fora do Brasil mesmo, que tem formações melhores em naturopatia. E, claro, aí a gente pode usar a medicina tradicional chinesa, pode usar a medicina ayurvédica também junto, baseado na medicina oriental. Fitoterapia, né, homeopatia, suplementações de minerais, fitoquímicos. O leque é muito maior quando você é tratado. Claro, tem naturopatia de outros profissionais, pode ser que não tenha várias especializações, mas a naturopatia em si é o tratamento com uma medicina mais natural. Uhum, Poderia ser com medicina tradicional chinesa, né, que eu também tenho formação, mas a gente vê realmente aquele paciente não com um olhar alopático, né? A gente vai tratar aquele paciente numa medicina mais integrativa, mais do lado mesmo natural ali. E, uhum, claro, tudo que tem comprovação científica, não é nada uhum. achismo, não é pesquisei, né, vi um blog da internet, não é nada disso, é tudo com comprovação científica. Então, tem muitos estudos, tem muitas plantas aí que dá para a gente usar, mas não é só isso também. Né? A naturopatia, ela acaba entrando também na parte mais metafísica, né? A gente tem um leque muito amplo para trabalhar. E aí, quando você usa o título naturopata, você consegue usar mais coisas no tratamento. Né? Então, é diferente. E tem daí a naturopatia na oncologia. Tem, enfim, são várias coisas. Mas basicamente é isso. A gente consegue ter mais coisas do que só um tratamento convencional. E me perguntaram também, mas essa medicina, ela é contra o tratamento convencional? É contra uma quimio? É contra a cirurgia? É contra uma radioterapia?
Não sei se você conseguiria responder a isso, né? Porque tem bastante gente que segue você, sabe exatamente o que é uma Claro, naturopatia, mas tem seguidores meus aqui que estão entrando, e aí a gente já claro. põe, né? O que é essa Sim, medicina, o que é o doutor Elias que consegue olhar o todo, e como isso interage com aquilo que é o tradicional. claro. Bom, ó, a gente não é contra nada, a gente não pode, né, na verdade, ser contra nada. O que eu faço, na verdade, é instruir o paciente na melhor opção segundo a minha visão. Então, alguns casos eu falo, ó, para o teu tipo de tumor, a quimioterapia, vou dar esse exemplo, né, a quimioterapia não tem um efeito. Por quê? Porque para esse tipo de tumor, a gente vai olhar os estudos científicos e vai ver que é zero a chance de sobrevida se você fizer só a quimioterapia. Uhum, Outro tipo, eu mostro, ó, isso aqui tem uma eficácia. uhum, Tá? Então é isso. Por quê? Só pela medicina convencional existem protocolos, né? E eu não costumo não gostar de protocolo porque ninguém é igual a ninguém. Então não uhum, adianta eu pegar um paciente que está ali com um tumor no reto, por exemplo, e tratar ele todos da mesma forma. Não funciona assim. E é isso que a medicina convencional faz. Existem uns protocolos de quimioterapia, de cirurgia, radioterapia, aonde o paciente que entra ali, eles não olham nem o nome do paciente, eles olham, uhum. consulta direito, olha ali, faz uma biópsia, fez a biópsia, vê que tipo de tumor é um adenocarcinoma, vamos tratar com isso aqui. Já tem o remédio pronto para aquilo. E não é bem assim que funciona, né? Então, na real, por isso que as taxas são muito baixas, né, de reversão com quimioterapia, com radioterapia, cirurgia. O paciente acaba tendo uma recidiva ali em menos de um ano e a maioria não passa de 5 anos, quando você faz um tratamento só, mesmo só com quimioterapia, por exemplo, sem citar radioterapia ou cirurgia. Mas um paciente que faz só uma quimioterapia, a taxa de sobrevida de 5 anos dele é de 2%. Então é muito pouco. Imagina, cada 100 pacientes, só 2 passam de 5 anos. É uma taxa muito baixa mesmo, sendo que a gente tem, na naturopatia, a gente tem tratamentos de 93%. Então é o contrário, né? E o porquê, né, que não são usados. Então a gente tem aí vários assuntos para discutir, na questão, enfim, indústria farmacêutica, né, tem várias coisas aí. Mas, assim, eu não costumo ser contra. Se o paciente também faz o tratamento e fala, não, eu quero continuar fazendo a quimioterapia, ok, eu faço o tratamento da minha forma, vou instruí-lo a ter menos efeitos colaterais com a quimioterapia também. Mas, claro, né, a maioria dos meus pacientes são pacientes que já fizeram de tudo. Então, a maioria são os que já fizeram químio, já fizeram rádio, já fizeram cirurgia, e mesmo assim não conseguiram se curar realmente. E aí me procuram, né? Ou quando é casos que está no início ainda, geralmente são familiares de médicos ou são médicos mesmo, oncologistas ou familiares, porque eles sabem que a taxa de sucesso é baixa com o tratamento convencional. E aí acabam virando meus pacientes, né? Eu também tenho uma escola online para médicos, nutricionistas, e aí eles acabam trazendo os familiares para eu tratar, né? Então, estudo o caso e faço o tratamento, mas eles acabam não fazendo o tratamento convencional. Por quê? Porque eles sabem que a chance é muito pouca, né? Uhum, E aí, dito isso, falando na questão assim de eu ser o último, acabando sendo o último recurso ali do uhum, paciente, na maioria das vezes, foi por isso que eu fui palestrar em 2019 na Rússia, né? Eu uhum. fui o único estrangeiro a palestrar na Rússia por causa disso, porque lá eles não tratam pacientes se ele fez já quimioterapia. Eles falam que não tem mais jeito, Ah, que aquele caso ali já está muito intoxicado. Hoje já mudaram alguma coisa, e inclusive saí numa revista lá, uma matéria bem bonita lá, muito grande, em 2022, não, 23, 2023, então 2025. uhum, 2023 saiu uma matéria lá onde eles mostraram o meu trabalho, né? E por quê? Porque eu mostrei para eles que dá para a gente fazer um tratamento
Uhum. mesmo que quando o paciente já fez de tudo. Né? Eu sempre Uhum. falo, enquanto tem vida ali naquele corpo, ele vai regenerar. Então, basta a gente dar as ferramentas para que ele consiga. Né? Uhum. Então, é isso. Mas eu não costumo Interessante. ser contra, eu vou instruir o paciente. Ó, segundo os estudos, o melhor é isso aqui, mas se você optar, eu vou te tratar da melhor maneira possível, Aham. né, para que você recupere. Tá certo. Muito obrigada. Bom, e Nada. qual para você é o peso de importância da saúde mental na questão, né, do tratamento oncológico? Olha, eu posso dizer que é 80% praticamente. Então é muito 80%? alto mesmo. É. Por quê? Porque se eu pego um paciente que ele está depressivo, né, por isso que eu falo, é importante ter o apoio mental também, o apoio psicológico, Uhum. né, porque um paciente, quando ele está muito depressivo, muito triste, a imunidade dele é baixa também. Né? Uhum. Então, quando o paciente recebe o diagnóstico, se o profissional da saúde não souber fazer o diagnóstico ali com aquele paciente, não souber falar para ele o que é que ele tem realmente, qual é a gravidade daquilo, não souber tranquilizá-lo, ele tende a baixar a imunidade no mesmo dia. No mesmo dia já cai a imunidade dele e, e aí a imunidade baixa é um ambiente, né, para o câncer começar a aumentar. Né? E, e aí acontece muito também dos pacientes que ficam mais tristes, eles acabam ficando mais enclausurados em casa, não querem sair. Uhum. Aí ele deixa de tomar sol, deixa de ter contato com a natureza, tudo isso que ajuda na recuperação. Né? Deixa de fazer Uhum. algum esporte. E aí ele vai, eu vou morrer mesmo, e começa a se trancar em casa e vai ficando mais triste. E, então eu sempre falo, ó, 80% do tratamento é mesmo a parte mental. Porque se a gente conseguir trabalhar o paciente para que ele se sinta realmente imbatível, né, um super-homem, né, ou uma Uhum. super-mulher, você não tem câncer que tem vez. Porque a gente consegue fazer com que a tua imunidade aumente, né, mentalmente você vai se sentir muito forte e as tuas células respondem a isso. Então é importante mesmo você se sentir ali blindado cada dia mais. E aí tem várias técnicas, né, até mesmo da medicina quântica, né, para a gente usar, tem trabalho de reprogramação mental, né, enfim, tem muitas coisas, meditação guiada, que dá para fazer, eu costumo gravar áudios também para os pacientes, então, por isso que o paciente tem um contato diário também comigo, eu falo, se sentiu alguma coisa, alguma tristeza, você me manda mensagem, pelo amor de Deus, né, não vai ficar triste, nem que for para a gente conversar 10 minutinhos aí, e você vai ver enfim, que agora é só melhora. E o que costuma acontecer muito também, como eu faço uma avaliação antes do caso, né, antes de Uhum. atender o paciente ele recebe um áudio onde eu explico, alguns áudios onde eu explico sobre o caso dele. E aí, quando a gente consegue uma vaga, que eu vou atender esse paciente, ele acaba falando, só de saber que você vinha, eu já melhorei, já comecei a melhorar. Olha só. Então, por quê? Porque cria uma esperança É. também. Né? Ele vê que no tratamento convencional ele está já desenganado. Né? E aí ele fala, não, nossa, eu estou com uma esperança muito forte agora, e aí vem a motivação junto, e aí o trabalho maior é fortalecer o mental para que ele tenha disciplina, porque a motivação acaba indo embora, né? Eu falo, eu Uhum. atendo o paciente, em 2 dias eu faço a consulta com ele, não é consulta de 1 hora, a consulta demora 2 dias, eu vou até a casa dele, né, faço a avaliação no primeiro dia, aí vou para um hotel próximo para estudar o caso e passo um resumo num grupo que eu tenho no Telegram com médicos lá da Rússia, onde a gente troca casos. E aí no outro dia eu volto para ensinar o tratamento, né? Porque aí eu espero também eles darem o retorno, né? Porque se eu mando mensagem 10 horas da noite, lá na Rússia é 4 da manhã. Então vou esperar eles responderem. Quando eu acordo 6 da manhã, lá é meio-dia, então todo mundo já respondeu. E aí é o horário que eu vou dar muito certo. Aí é o horário que eu vou fazer ali, escrever o tratamento e voltar, umas 9h30 mais ou menos, eu volto na casa do paciente para explicar como que funciona o tratamento. Uhum.
E aí dá muito certo. E o paciente acaba falando, ó, só de saber que você vinha, que você está aqui, já melhorei, já comecei a melhorar. E só que essa motivação, às vezes, vai embora no terceiro dia, né? Porque ele fala, não, eu vou fazer certinho, estou animado. Passa mais um dia, ele comprou as coisas, começou a fazer, aí no outro dia ele desanima de novo. Então, aí é o que eu pego realmente no pé do paciente para que ele desenvolva a disciplina, né, que é o trabalho maior mesmo, que é para que ele não, enfim, não fique procrastinando também, né, e para que ele faça realmente certinho. Então, Tá o certo. mental é super importante. E tem alguma fase do tratamento oncológico que você acha que é mais importante? A questão da saúde mental, de estar olhando para esse aspecto, né, das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos? Ó, não existe uma fase só, né? Toda a fase toda, mas no meu caso, o início sempre que dá o start sempre é a mais importante, né? Para que esse paciente também pegue uma confiança, né? E a gente trabalhando a parte mental ali dele já logo no início, ele já tende a melhorar em poucas semanas. E isso incentiva, né, para que ele continue. Então é importante, mas a fase toda, até depois, né, um paciente que já está recuperado Uhum, também, uhum. eu falo sempre, a luta é diária com a nossa mente, né, não tem jeito. Né, a nossa mente, ela ajuda muito, né, praticamente 80% na reversão, mas ela atrapalha demais também. Então, se você não se sente capaz, você não vai ser capaz também. Então, é importante a gente estar fortalecendo cada dia mais. E nessa grande importância que você está dando para a questão da saúde mental, quais são os sentimentos, as emoções que seriam as mais danosas, que acaba a pessoa, paciente oncológico, tendo mesmo e que realmente coloca o nosso sistema imunológico para baixo? Bom, primeiro, no início, antes dele começar o tratamento ou dele receber o diagnóstico, não falo todos, mas existe aí uma grande parcela de pacientes que podem ter aí uma frustração ou uma mágoa ou raiva. Esses são os sentimentos mais comuns, né? Ou uma tristeza. E então esses são os mais comuns daqueles que desenvolvem, né? Pode ter uma raiva, ou enfim, o sentimento de perda também acontece muito, né? Principalmente nas mulheres. Já quando a gente tem aí já iniciou o tratamento, né? Aí o sentimento maior mesmo pode ser a insegurança. Então, o paciente está com medo, chega muito paciente com medo, manda um áudio chorando, sabe? Então, a insegurança, né? O medo mesmo de morrer. E Uhum. isso acaba afetando, né? Cada emoção ela afeta um órgão, né? Isso segundo a medicina tradicional chinesa. Então, a insegurança, o medo acaba afetando a parte renal, né? Então, quando a gente pega aí os rins, eles estão depositados ali a nossa energia vital. Uhum. Então, quando a gente vai perdendo essa energia vital, a tendência é que a gente realmente morre, né? Não tem muito o que fazer. Então, por isso que o medo e a insegurança são as duas emoções mais importantes ali para a gente trabalhar, para fortalecer, né? A maioria dos pacientes que desenvolvem também tumores renais são pacientes que têm muito medo, são muito medrosos, são inseguros, seja com a carreira ou com ele próprio. Então acontece muito isso. Mas cada emoção está relacionada ali com algum órgão, mas na maioria das vezes depois a maioria tem um pouquinho de medo mesmo. Uhum. Então o trabalho maior é resolver essas emoções. Porque emoção a gente pode sentir, não tem, todo mundo Uhum. sente, né? Uma Uhum. raiva, uma frustração, né? Uhum. A gente sente, mas sentiu e já, opa, não, isso aqui é bobagem, vamos passar por cima, vamos, Uhum. não é nada disso, vamos recuperar, voltar ao nosso centro, né? Trabalhar sempre a paz, né? E quando a gente pega acho que você deve ter visto, claro, já aquela escala de frequências onde a gente de vibratória, né, que É tem lá todas Hawkes, as né? cores, né? Uhum. É isso.
E quando a gente vê ali a primeira frequência, né, é a primeira emoção positiva que tem ali, que é nessa escala de frequência, a primeira emoção positiva é a coragem. Uhum. Então, o trabalho maior para um paciente sair de uma situação de tristeza, de medo, é fazer com que ele desenvolva a coragem. E ele desenvolvendo a coragem, ele vai já começar a atingir, porque é degrau por degrau. Não adianta eu tentar fazer o paciente chegar já na paz interior. Não, ele não vai chegar. Tem que trabalhar a coragem, para ele ter uma coragem para poder começar a subir, né, para o nível da alegria, do amor, né, até chegar ali nos outros níveis mais altos. E então esse é o trabalho realmente, e fazer com que o paciente viva com alegria todos os dias, né, para que ele desenvolva o amor pessoal também, né. Então costumo trabalhar muito as emoções positivas, né, e para que esse paciente realmente sinta que ele é amado, né, ele tem que ter esse amor próprio também. A maioria não tem, né? Não só paciente oncológico, né? A maioria das pessoas não tem. Não se amam, não gostam do que fazem, né? Não é o paciente, são as pessoas mesmo, né? Então, isso é o normal, né? De todo mundo. Infelizmente, né? Infelizmente. E se o medo e a insegurança são os danosos para a energia vital na questão renal, né? Qual é a emoção que aumenta a vitalidade da gente? Que combate o medo e a insegurança? Essa é sempre, a alegria é sempre a que mais aumenta o nosso vigor, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um local lá no Equador que chama Vilcabamba. A tradução é Vale da Longevidade, né, na língua quechua, que é uma língua indígena lá de Vilcabamba, e tem muitos indígenas que moram lá. E é um vale, né, a cidade tem 5.500 habitantes, só, bem pequenininha. Então ela é num vale, tem a Cordilheira dos Andes de um lado e uma montanha Mandango do outro, e aí a cidadezinha está bem aqui. Essa cidade, de 5.500 pessoas, elas são muito alegres. Você vai conversar, não tem índice de câncer na cidade, é zero praticamente. Lá não tem câncer e nem diabetes. Tá? Eles não desenvolvem câncer e nem diabetes. Tem centro de estudo da NASA lá. Já fui 8 vezes para lá levar profissionais da saúde para poder conhecer o lugar e descobrir por que eles vivem mais. E é muito interessante, porque a gente vê que a gente procura fazer a rotina deles lá, comer o que eles comem, fazer o que eles fazem por uma semana. E 2 vezes na semana eles dançam, a maioria dançam, vão na praça central da cidade dançar, é impressionante. Eles gostam de salsa, mas dão muita risada, você conversa, eles sempre estão com um sorriso no rosto. E então, assim, eles praticam realmente a alegria. E a alegria é o que aumenta a nossa vitalidade, o nosso vigor, né? Você ser alegre, fazer coisas que divertem você. Eu falo para os pacientes, você ligou a televisão, pelo amor de Deus, não deixe em tragédias, em noticiários, não vai mudar nada a tua vida. Você ficar assistindo isso, né? Não vai mudar. Você tem que fazer a sua vida e ninguém vai fazer ela por você. Então não adianta você ficar olhando as coisas que estão acontecendo, isso aí não vai mudar nada. Faça a sua parte, né, que é uma pessoa a mais feliz no mundo. Agora, se você ficar assistindo também, você também vai ficar triste, vai ficar rancorosa, vai ficar brava, você vai falar esse mundo não presta, né? Então, o importante é você praticar a alegria. Então assista filmes de comédia, né? Divirta com os amigos, com a tua família, né? O contato com a família é muito importante também, você está em contato com seus amigos, né? Eu tenho amigos de infância ainda, que a gente ainda se encontra, então é importante você ter esse contato, né? E praticar sempre a alegria, o amor, né, para que realmente você viva em serenidade, em paz. E você tem, dentro da sua experiência, alguma técnica,
algo que seja esse despertador da alegria da gente, especialmente na jornada oncológica, que é tão estressante, né? O Sim. processo em si, não só para a pessoa que está passando por ela, mas para os familiares que acabam vivendo isso junto, né? Tem alguma prática que seja assim, que faça esse shift, né? Essa mudança? Tem várias, tem, mas assim, eu costumo avaliar o paciente para ver o que ele está mais receptivo, né? Tem Uhum, pacientes que têm o riso fácil, né? Você conta uma piada, ele dá risada. Tem pacientes que você conta a piada, ele não entende, não dá risada. Então tem isso. Mas tem técnicas muito boas. A yoga do riso, por exemplo, né? É uhum, uma técnica muito boa para estimular esse riso fácil, né? uhum, Mas assim, às vezes só de você assistir uma comédia, até de besteira mesmo, um besterol ali, dar risada, né, já é um caminho. Mas eu costumo usar as meditações guiadas também, sabe, para fazer com que o paciente desperte esse lado mais alegre dele também. Então, joia. acaba funcionando muito bem. E eu costumo falar, eu sou de riso fácil, estou sempre sorrindo, você nunca vai me ver bravo, triste. Isso não é da minha personalidade mesmo, naturalmente. Uhum. E, então, eu sempre vou conversar com os pacientes ou com as pessoas, eu olho nos olhos mesmo, eu falo, quero ver quem está aqui do meu lado, aqui, né? E sempre sorrindo. Então, é importante isso, né? A gente está tendo esse cuidado ali com o paciente e despertando isso nele também, né? Instruindo para que ele realmente pratique a alegria todos os dias. Então, fazer atividades que você gosta, coisas simples, né? Eu gosto do que? Eu gosto de jogar baralho, jogar dominó com os amigos, eu gosto de, enfim, jogar tênis, jogar futebol, natação, ou até fazer crochê. Eu tenho um paciente que gosta de fazer crochê, ou que ele fica assistindo vídeos de comédia e faz crochê para relaxar. Então, é importante você fazer coisas que você gosta, né? Uhum. E, na sua opinião, qual que é a importância da saúde mental dos familiares para o paciente oncológico? Então, geralmente as pessoas, os médicos não dão valor para isso, né? Os médicos convencionais nem conhecem a família, né? Porque vai Uhum, o paciente ali, ele trata como um caso, só mais um caso, mas é de extrema importância realmente, por isso que a avaliação, quando ela é feita a domicílio, eu converso com os familiares também. E aí conheço os familiares, guardo o nome deles, então toda vez que eu converso com a família, eu pergunto, e tal pessoa, como que tá, e tal pessoa. E quando eu visito novamente na casa deles, quero ver como que tá, né, a relação, mas sempre na consulta eu investigo também como é a relação familiar. Se tem no primeiro dia que eu vou consultar, eu não oriento, eu só estou ali de ouvinte, né? Então, no primeiro dia, porque se eu for começar a orientar logo, eu não pego ali os erros, né? Então, geralmente, eu fico só ouvindo. E aí, às vezes, acontece até briga no meio da consulta, porque eu estou atendendo na casa do paciente e ele ou às vezes o cônjuge, enfim, não dá importância para ela ou para o tratamento, e aí ou a família não está nem aí, enfim, eu tenho que ficar ali observando esse ambiente para ver naquele, claro que é pouco tempo também, uma tarde não é muito tempo para você fazer uma avaliação, mas eu já consigo observar, né? E às vezes tem paciente que quer falar depois sozinho, ou então a própria família quer falar assim, você pode conversar comigo sozinho, que eu queria contar uma coisa? Queria perguntar uma coisa, aí vai e conta, não é nada disso que ela falou, não é nada disso, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, ela era muito assim, e aí entrega o ouro mesmo, né? uhum, Então, a relação ali familiar é super importante, né? Então, e é isso sempre que eu converso, eu falo, se vocês, é uma oportunidade para a família se unir, né? O câncer é uma oportunidade, e se vocês se amam, vamos realmente pegar aqui na mão
e vamos fazer com que essa família se cure, né? Porque às vezes o paciente está doente, mas às vezes é a família toda que precisa da recuperação, né? Então, eu costumo orientar a família inteira, até na questão de saúde mesmo, acabo nem cobrando a mais por isso, porque às vezes tem uma pessoa ali que está doente, eu falo, não, vamos lá, vamos ver o que é que dá para a gente melhorar aí na tua saúde também. Porque se você também está bem, a pessoa que está aqui, que está precisando de um tratamento melhor, ela também vai ficar bem, né? Então, é importante ter o cuidado com a família toda. Uhum. Na sua opinião, é possível se curar se o ambiente familiar está doente? E se você vive com esses familiares doentes? Mentalmente falando, né? Dessa tristeza, Mentalmente, do sim, medo. claro. Ó, possível mas é mais difícil. Uhum, É mais difícil porque a pessoa vive num ambiente tóxico, né? Então, o câncer é uma oportunidade para aquele paciente eliminar as toxicidades do corpo dele. Seja do corpo físico, mas do corpo emocional, do corpo mental. Então, às vezes já chegou a ter paciente que desfez o relacionamento, porque senão ia morrer mesmo. E aí recuperou, né? Por quê? Porque era muito tóxico, né? Uma coisa tóxica. Outros já conseguiram recuperar o casamento, né? Ou recuperar as relações também, que é o que eu sempre oriento, né? Vamos tentar recuperar essa família, né? Vamos tentar, não vamos desfazer essa família, não vamos perder esse filho, né? Vamos recuperar tudo isso. E na maioria das vezes funciona, porque os outros também ficam ali, fala, pô, tá doente, agora vamos nos unir para poder tratar dessa pessoa, né? Então, o trabalho motivacional é esse, fazer com que eles entrem em união, né? Muitas das vezes a família acaba querendo fazer um tratamento junto também, e isso é muito legal. Então, a cura acaba sendo familiar mesmo. uhum. Né? É importante o paciente mostrar realmente como que está a família dele, como que é o ambiente que ele mora, e para que eu consiga orientá-lo da melhor forma. E então é sempre importante, né? E dá certo. Mas se a família está desunida, se tem esse ambiente tóxico, é mais difícil. Certo. Né? Então tem que eliminar. Né? A gente tem que fazer as desintoxicações, não só do corpo, mas do emocional, do mental também. Uhum. Muito bem. Né? É, é muito importante isso, porque normalmente só se considera o paciente oncológico. Eu digo que o familiar é igual na questão do alcoolismo, é o codependente. Ali, né, existe Sim, como sim. se fosse um campo relacional que precisa ser tratado, porque senão fica É. difícil. E dentro das pessoas que buscam É, você, são mais os pacientes que te procuram ou são os familiares dos pacientes? são mais os pacientes mesmo. É Né? mesmo? Eu até não gosto muito de atender, é, por exemplo, um familiar, um tio, vou dar um exemplo, uma sobrinha, que já aconteceu uma vez, a sobrinha era minha aluna, inclusive, Uhum. e uma nutricionista, e aí ela passou um caso para mim que era o tio dela, ó, queria que você tratasse o meu tio, mas ele nem me conhecia, não sabia o tratamento como era, não sabia nada. E, e aí, claro, pela amizade também, eu falei, não, mas manda os exames, eu vou olhar tudo, e falei que poderia orientá-lo, e, e aí acabei indo atendê-lo, mas ele acabou nem fazendo o tratamento, porque não era aquilo que ele não estava esperando aquele tratamento, ele não queria, Uhum. né? Então, por isso que eu gosto muito de conversar realmente com a pessoa, ver se ela quer fazer. Por isso que eu explico muito bem antes qual é o tipo de tratamento. Por isso que eu gosto de avaliar o caso antes, né? Não cobro nada para avaliar, até quem estiver assistindo tiver um caso de câncer, quiser me mandar, pode mandar uma mensagem no meu direct aqui, ou então no nosso WhatsApp também. Tem aqui no meu perfil para você clicar lá para mandar uma mensagem, né, pelo nosso WhatsApp. E você
mandando no WhatsApp, né, quem quiser também anotar, eu posso falar o número, né, que é 19 999 20 9891. Né, então, DDD 19 999 20 9891. Você pode mandar os exames. Eu vou deixar na descrição da live. Ah, legal. Tá ótimo. Aí você pode mandar os exames para eu avaliar, mas mesmo se você tem um familiar, você manda os exames, mesmo se não é você que está, mas tem um familiar, manda os exames, eu avalio e vou explicar certinho, ó, vai funcionar assim, assim, assim. Uhum. Você topa fazer? Uhum. Né? Claro que antes eu avalio o caso e falo, ó, o teu caso seria mais indicado fazer isso, fazer aquilo, né? Ou então não pego o teu caso, porque às vezes é um caso mais simples também. Então, ó, para o teu caso, agora eu não tenho agenda, mas mais para frente talvez. Então aí eu escolho os casos mais graves logo, né, para atender mais rápido. Uhum. E aí eu costumo mandar alguns áudios explicando como é. E aí falo, ó, se você tiver interesse, aí a gente faz, né? Mas tem que ter esse comprometimento, né, de falar que você vai aplicar realmente o ensinamento. Ali, o tratamento, você vai fazer certinho, porque eu falo, não posso perder tempo, né, com um paciente que não vai tratar. Né? Então, não é só pelo dinheiro, né? A gente está, claro, é o meu trabalho, mas a gente quer pacientes engajados e que apliquem o tratamento. Uhum. Aliás, a gente não faz muito a não ser mostrar o caminho. Quem tem que trilhar esse caminho vai ser o paciente, né? Claro, é 50%, 50% cada um. A gente orienta, mas não dá para carregar nas costas, né? Você tem que ter a disciplina certinho. Ali, claro, eu pego muito no pé também, né? Mando mensagem perguntando se está fazendo certinho. Então, mas tem que realmente aplicar, né? Às vezes dou os puxões de orelha também, né? Quando o paciente às vezes manda mensagem desanimado, estou orientando, mas quando ele fala também, eu não consegui fazer isso, mas vamos lá, não é nada difícil de fazer, não é uma coisa tranquilo, né? Então vamos lá, você quer viver realmente, vamos aplicar tudo certinho. Tá certo. Né? E aí, por isso que eu tenho as taxas mais altas, né? Que fico puxando, pegando no pé ali mesmo. Desenvolvendo a disciplina na marra, né? Quando ela não é espontânea. É isso. Tem pacientes que são ótimos, assim, que aplica direitinho. Que você é disciplinado, faz tudo certinho. Aí você vê ali, em 3, 4 meses já está resolvido o problema dele. Mas tem outros que às vezes ficam procrastinando, demora às vezes para fazer um tratamento, demora para fazer outro, ou faz errado, o que você passa a orientação, por exemplo, uma sugestão de rotina, desde a hora que ela acorda até a noite, aí ela modifica totalmente o que você está passando para ela, ou toma coisas que você não indicou, sabe? Mas eu tô tomando isso, tô tomando aquilo, eu falo, eu estudei o teu caso para ver realmente o que tem mais comprovação. Isso daí já não tem comprovação para o teu caso, mas se você quiser tomar, você toma, não tem problema. Né? Mas é mais uma coisa para você se preocupar. Né? Então, acabo orientando, claro, sempre da melhor forma, né? E sempre com compaixão também, né? Porque a gente tem que ter, né? O paciente, principalmente para aqueles que estão com dor, né? Eu sempre falo, eu pego no colo praticamente o paciente, porque eu estou sempre conversando, eu falo, você pode me mandar mensagem 3 horas da manhã, 11 horas da noite, você pode me mandar mensagem. Às vezes eu estou dormindo, eu não estou vendo, né? Mas a hora que eu acordar eu já vou ver. Então eu falo que não quero que você tenha dúvida. Né? Eu sempre oriento dessa forma. Você tendo dúvida, você me manda, não importa a hora que for. Aí a hora que eu puder eu respondo. Né? Mas é importante que mande, né? Para não deixar passar. Sim, porque é acumulativo, né? Uma dúvida faz uma não boa prática, né? E o resultado não vem. Sim. Perfeito. E por mais boba que seja, eu falo, você fala, por mais boba que seja, é uma dúvida. Não acha que eu vou dar risada do que você está falando, não acha nada disso. E eu sempre oriento, eu falo assim, eu gosto de tirar as dúvidas, porque eu aprendo novamente também. Né? Se eu não desse palestras,
né? Que nem esse ano que passou agora, eu participei de 8 congressos, agora eu já tenho 5 congressos Uau. agendados para palestrar, já esse ano. E então, assim, se eu não palestrasse, eu também ia esquecer tudo. Quando a gente dá as aulas, palestra, a gente explica para o paciente, é uma forma da gente reaprender. Quando eu estudo o caso do paciente também, que eu vou fazer as minhas pesquisas, eu estou estudando novamente. Né? Então, é importante a gente estar com contato, né, sempre com o estudo. Porque a gente esquece, não tem jeito. Né? A gente tem que estar praticando sempre. Isso serve para tudo, né? Para idiomas, para tudo. A gente quer aprender, tem que praticar. Concordo contigo. Né? E você acredita que é possível a gente ter a cura de um câncer sem modificar esse padrão negativo de sentimentos, de pensamentos? É muito difícil, é muito raro ter, como eu falei, 80% é o trabalho mental que ajuda. Né? Então, vou dar um exemplo. Um paciente, não adianta ele tomar suco verde todos os dias, fazer o suco verde mais anticâncer que tem, né, uma receita lá que eu passei especificamente para aquele paciente, mas ele ter intrigas na família, não conversa com o pai, talvez porque já aconteceu de um paciente que não conversa com o pai porque o pai come carne e ele não. Não, meu pai é um carnívoro, sabe? Bobagem, isso são bobagens, né? Eu falo, como está escrito na Bíblia, né? Tudo é vaidade, né? Então, nosso ego prega peças, né, também. E aí, por que você não vai conversar com o teu pai só porque ele não come, só porque ele come carne e você não come? Olha que besteira. Né? Então, tem... ou, por exemplo, eu não cumprimento o meu vizinho, não converso com o vizinho, né? Enfim. Tem gente chata? Claro que tem. Tem gente chata, sim. Você não precisa ser bobo de todo mundo, amigo de todo mundo, isso não. Né? Mas a família, a gente tem que ter o contato, tem que curar essas relações. E aí tem muitas técnicas, né? Eu gosto muito da constelação familiar também, que é muito boa, né? O trabalho de constelação, né? Para cura aí da família, dos até ancestrais, aí a gente acaba resolvendo. E são coisas internas também nossas. Eu falo, não importa se você tem uma mágoa com alguém, o importante é você resolver dentro de você também. Às vezes você nem lembra, a pessoa às vezes nem lembra de você, mas fez um mal para você e você guardou aquilo. Né? Então, o que tem que ser resolvido não é você ir lá e brigar com aquela pessoa, ou fazer a pessoa pedir desculpa para você ficar bem. Não, você tem que resolver internamente, na tua cabeça. Né? É isso, eu sempre falo. A última voz que você vai ouvir aqui nesse mundo é da tua cabeça, né? A gente vai, a nossa voz, os nossos pensamentos é o que a gente escuta 24 horas, né? Uma coisa maluca, né? A nossa mente a Kátia Simeonato, né? Uma amiga, né? Ela chama de cabeção, né? O cabeção que fica falando ali o tempo todo. Né, que é aquele ser pensante, falante que fica dentro da nossa cabeça. Né? Então, é isso. E para você, com as tuas experiências, né, dentro disso, da cura emocional, por que muitas vezes fica tão difícil para as pessoas perceberem esse vínculo, né, do que elas pensam, do que elas sentem, com o próprio corpo, com a vida delas? Muitas vezes eu acabo restringindo a explicação realmente dentro daquilo que a gente conversou antes. O estresse emocional, Sim. ele impacta nosso sistema nervoso, tem hormônios de estresse que acabam debilitando o sistema imunológico. Tem alguma outra explicação que você usa para a pessoa ter mais facilidade no entendimento dessa conexão, dessa importância da saúde mental? Olha, é difícil também explicar assim. Para o paciente, o que é mais difícil é explicar isso também. Né? A questão de. Porque às vezes ele acha que às vezes ele não tenha um trauma, ele não tem aquilo. Né? E às vezes você pega às vezes um paciente mais orgulhoso, né, que acha que ele não precisa, né, enfim, do trabalho mental
Não, minha mente é tranquila. Mas aí você vai investigando, você vê que tem alguns desequilíbrios ali. Né? Então aí eu falo, não, ó, isso aqui é um complemento para que você realmente fique bem mentalmente. Você está bem, né? Você está se sentindo bem, mas a gente precisa fazer um trabalho mental para que você fique melhor a cada dia. Você não é o super-homem ainda. Você pode tomar um tiro no peito aí e o tiro vai desviar? Não vai. Você não é o super-homem ainda. Então a gente vai trabalhar para que você seja. Então vamos blindar esse corpo, né? Mas é a parte mais difícil. A parte difícil você explicar e ele aceitar também que ele precisa daquilo, né? Então não é um trabalho fácil, assim, né? Para você também, claro, com certeza, né? Sim, temos a mesma dificuldade. Só não Sim. sei no teu trabalho como ele compõe várias coisas, né? A questão da alimentação, do ambiente, das relações, da saúde mental. Eu não sei se a aderência nas técnicas que você trabalha a saúde mental, elas acabam sendo menores do que, por exemplo, a mudança na alimentação, na inclusão de uma suplementação. Você percebe uma dificuldade maior com relação a isso, a aderência das práticas da saúde mental ou não? A dificuldade maior é a aplicar mesmo as práticas da saúde mental. O restante o pessoal tira de letra, né? Mas trabalhar o mental é o mais difícil, né? É o mais difícil, não tem, assim, sem sombra de dúvidas, é o mais difícil. E por quê? Porque mesmo você explicando para o paciente, né, que aquilo é importante, às vezes ele não tem conhecimento daquela técnica também. E aí fica difícil. Quando o paciente, por exemplo, eu já atendi um paciente de Campinas que era um coach de empresários. Então, ele tinha um trabalho mental ótimo, ele já sabia da importância da mente. E o tratamento dele foi assim, uma semana ele virou a chave totalmente na saúde dele. E câncer de pâncreas, 15 dias, você imagina um paciente desse com 15 dias fazer um exame e não ter nada mais. Uau. Como que pode? Né? Por quê? Incrível. Porque o trabalho mental dele foi excepcional. Então foi um caso assim mesmo excepcional. E deles repetirem o exame e falar, mas não é possível que você não tem nada. Né? E estava já na programação para fazer o exame naquela data, e ele fez, mandou para mim, falou, mas é sério que não tem nada? Não, erraram, né? Mas ele, na verdade, sabia, ele falou para mim, porque quando eu atendi, ele já tinha feito o tratamento nos Estados Unidos, já tinha feito vários tratamentos, a alimentação dele era excelente, suplementação dele estava muito boa, mas quando eu mostrei para ele, ó, o teu trabalho é o que o trabalho maior agora para você é trabalhar a tua mente, e é uma coisa que você faz muito bem com os outros, mas falta agora com você. E quando eu comecei a passar ali os exercícios para ele fazer, ele trocou rapidinho ali a reprogramação mental dele, as crenças limitantes que ele tinha, muitas, as crenças limitantes acabaram sendo eliminadas mesmo, que demora normalmente para um paciente, em 21 dias já começa a ter uma reprogramação mental, mas a maioria demora 60, 90 dias para poder mudar o padrão de pensamento. E no caso dele foi muito rápido. O start foi rápido, o restart foi muito rápido. Então, quando o paciente tem esse conhecimento das técnicas, é mais fácil. Certo. Você tem alguma recomendação, tanto para o familiar como para o paciente, dentro da naturopatia, visando isso, né? Essa questão da saúde mental? Ó, a recomendação principal é instruir, né, para quem está assistindo aqui, né, ou para quem tem um familiar, você todos os dias acordar, olhar no espelho, olhar para você. A gente às vezes nem olha no espelho, né? Acorda meio no automático, só olha na hora que vai pentear o cabelo. Mas é você realmente olhar nos teus olhos e conversar ali com você mesmo, falar eu te amo, né? São técnicas de motivação, você mesmo motivar, falar que você é o melhor e falar
uma outra frase que eu gosto muito de usar é: o Criador está comigo, né? Você sempre falar isso, repetir isso várias vezes. Eu tenho, quem quiser depois pode ver no meu Instagram também, tem lá um dos meus posts que está escrito lá 5 frases para você olhar no espelho, para você escrever no espelho. E no espelho de casa tem essas 5 frases escritas que a gente lê todos os dias, porque se você repete todos, por isso que eu falo sempre, não, eu sou o melhor realmente, no meu trabalho eu sou realmente o melhor. Então todos os dias eu olho lá. Por quê? Porque se eu não acredito que eu sou o melhor, quem que vai acreditar? Primeiro tem que ser eu, né? Então, você escrever lá, estou saudável, sempre tirando o negativo, né? Mas você colocar frases motivacionais, bilhetinhos motivacionais para você ler todas as horas, são dicas fáceis de você trabalhar, né? Coisa que você não precisa comprar, né, nada disso. Você não precisa, você só vai lá, vai escrever. No meu Instagram tem muita coisa de saúde mental também, dessa questão mais motivacional. E o pessoal depois pode olhar lá, tem específico ali para pacientes oncológicos, tem também. E é legal porque se você trabalha atualmente, é muito difícil você ficar doente. Claro que também, né? Você tem que trabalhar os outros aspectos, né? Os outros fatores para o desenvolvimento de tumores, né? Não só a parte mental, mas praticar a tua espiritualidade, que é extremamente importante também, né? Trabalhar a espiritualidade, trabalhar a questão alimentar também. Não adianta você comer só coisas nocivas para o teu corpo e querer achar que não vai fazer mal, né? Vai. Mas é a mesma coisa daquele paciente que toma suco verde, mas é rancoroso, briga com todo mundo. Então, para ele também é a mesma coisa do que você ter um trabalho mental bom, mas não praticar a parte da alimentação, né? Então, que é o mais fácil até. Geralmente, um paciente oncológico, no estado que eu pego, mais grave, na maioria das vezes até ele está só na dieta líquida. Então, às vezes ele não está nem conseguindo comer, às vezes está por sonda. Então, é muito mais fácil até. Ou um paciente que está tendo um risco ali mesmo de morte, o que vai acontecer? Ele faz o que você falar, ele vai fazer, né? Porque isso se ele quer viver realmente, né? Então, é mais fácil. Na questão da alimentação, é fácil você fazer as alterações, as suplementações também, as desintoxicações, porque não é só também, toma isso e come isso. Não, a gente vai fazer uma limpeza no teu terreno biológico, né? Desparasitação, metais pesados, a gente faz uma limpeza de tudo isso, para depois tratar aquele paciente. Então, tem que limpar a casa também. Tá certo. Falando em espiritualidade, que você tocou, a gente já está no final, tá, doutor Elias? Fica tranquila, sem problemas. Tá ótimo o papo aqui. Como que a gente, como você, na verdade, avalia a importância dessa espiritualidade na saúde mental? Olha, eu acho extremamente importante, né? Os pacientes que desenvolvem a espiritualidade, não é uma religião, não é só isso, né? Só, eu vou na igreja todo domingo, não é só isso. A gente pratica a espiritualidade, assim como a questão mental, todos os dias, né? A gente tem que praticar ali também a parte espiritual todos os dias. E geralmente os pacientes que têm um propósito espiritual, eles fazem um trabalho espiritual com orações, com meditações, eles acabam tendo muito mais sucesso na parte mental, né? Por quê? Porque você acredita num algo a mais, né? Você tem a tua fé ali, e isso ajuda muito na parte mental. Então é muito importante praticar a espiritualidade, né? A falta de espiritualidade é um dos fatores do desenvolvimento de tumores. Bacana. E importante tanto quanto um verme parasita, importante tanto quanto metais pesados, como uma alimentação ruim. A falta de espiritualidade tem importância equivalente. Uau!
Até, por exemplo, até mais que uma genética, por exemplo. A genética para tumores é de 4 a 6%. Uns falam 6, 4%, mas a maioria dos estudos que eu vejo é 6% dos tipos de câncer vem de uma genética, né, por genética. Então, é importante até mais do que a genética, a falta de espiritualidade. É incrível isso. Incrível. É. Dentro da ciência da gratidão, da psicologia positiva, né? Se fala muito do agradecer. Na sua opinião, Isso. ou dentro da naturopatia, qual a importância da gratidão para a saúde mental? Olha, o ser grato, né, o agradecer é de extrema importância, porque a gente já vê isso com comprovações científicas, né? Dr. Masaru Emoto conseguiu fazer estudos, inclusive eu tenho um vídeo, né, no meu canal no YouTube, mas está até oculto, porque acabei retirando mais de 400 vídeos, ocultei do YouTube, porque senão ia perder o canal, né? Depois que veio a pandemia, entrou algumas restrições nas linguagens. Uhum. E aí eu estou regravando novamente algumas coisas. Mas eu tenho lá um vídeo que chama Relatório Russo sobre a Água. E ali ele mostra, como se fosse um... Quem quiser assistir no YouTube, não tem esse, porque esse eu ganhei do pessoal da Rússia e coloquei legenda em português. Mas quem quiser assistir um que for como se fosse o primeiro, o vídeo chama O Poder da Água, né, Dr. Masaru Emoto. Isso tem no YouTube, esse vídeo, que é baseado no livro dele, O Poder da Água. E o porquê que eu falo isso? Porque ali ele faz os experimentos da gratidão. Então ele mostra como você agradecer realmente, você ser grato por um simples copo de água. Quando você é grato por aquilo, muda até a estrutura molecular da água. E imagina, nós somos feitos de praticamente 70%, 75% de água. Então, você agradecer, seja um jantar que um familiar fez para você, nossa, está uma delícia, muito obrigado por você ter feito esse jantar. Aquilo, você está sendo grato, aquilo vai melhorar a energia daquela pessoa. Uhum. E isso, quimicamente, hormonalmente, tudo isso, você está fazendo um bem enorme. E, consequentemente, vai fazer bem para você também. Né? Porque a troca de energia, né, quando você tem essa troca, porque eu adoro conversar com as pessoas, né? Você viu, a gente está no congresso, eu converso, Uhum. fico, e se deixar eu fico ali, atendo todo mundo. Porque quando a gente encontra pessoas boas, assim como você, a gente tem uma troca de energia ali, e isso é ótimo, né? A gente recebe também aquela energia positiva da pessoa, né? E quando eu falo, quando você dá uma gratidão, você agradece tudo que você está recebendo, volta tudo muito maior para você, né? Então aquele sentimento vem muito maior. Porque não é tão bom você agradecer a pessoa e ela te dar um sorriso? É ótimo, né? O Robert Emmons, que é o grande estudioso da ciência da gratidão, ele diz que a melhor dívida para a gente ter é a dívida da gratidão. E essa que tem Com aumentado minha certeza. com você. É. O pagamento é ótimo, um sorriso, Uhum. né? Como esse que você acabou de dar aqui, né? Isso é o melhor pagamento que tem, né? Imagina um filho teu, né? É a melhor coisa. A melhor coisa é um sorriso. E você A sendo grato. mágica. E a mágica Né? da gratidão é que quando a gente agradece, a gente deixa a outra pessoa feliz, porque de alguma forma a gente está reconhecendo o bem que ela fez, né? Claro, O que ela fez, isso. mas a gente fica mais feliz ainda de poder agradecer, né? Claro, com certeza. Falo, agradecer é a melhor coisa do mundo, né? Agradecer aquele momento, né? Então é muito bom. E você fez isso exatamente durante a live, né? Você começou agradecendo. Sim, é muito bom. E vou agradecer de novo na hora que for encerrar aqui, para a gente sorrir mais, né? Ai, ai. Pra gente provocar essa química boa, né? Deixar nossos É corações isso. alegres. Isso. Para todo mundo aí que está assistindo também e dormir tranquilo, todo mundo
sorrindo. Isso que é É. bom. Bom, mensagem final, doutor Elias, o que você pode nos dizer? Eu acho assim, todo o conteúdo que você passou, eu vou colocar você como colaborador, vou buscar o post Ah, que sim. você falou das 5 frases que a gente pode dizer, na sequência vou Ah, tá bom. publicar Tá também, ótimo. e fazer Tá vários ótimo. recortes, porque o conteúdo foi absolutamente incrível, de Ah, muita ajuda. que bom. Que Acredito bom que que... quem ouviu você hoje vai, no mínimo, refletir a respeito desses aspectos emocionais, né? Sim. Então, assim, É. foi fantástico. Mas ainda assim, eu quero te sugar mais um pouquinho e pedir a mensagem final. Com certeza. Fala, estamos aqui para isso, né? Mas olha, mais uma vez quero te agradecer novamente pelo convite, também pela amizade, e é sempre um prazer a gente bater um papo. E, bom, a mensagem final é que eu peço para que as pessoas se amem cada vez mais, né? Se você não se amar, quem vai amar você? Se você não gosta de você, quem vai gostar? Então, procure olhar todos os dias ali para você. Claro, defeito todo mundo tem, seja na estética ou em outros aspectos, mas o importante é você olhar no espelho, reconhecer quem é a pessoa que está ali daquele lado, né? Os erros e os acertos que você fez na vida, todos foram importantes para você estar aqui hoje. Né? Então, não ter arrependimento das coisas. Essa pessoa bonita que está aí, ela errou, ela acertou, graças a Deus. Por quê? Porque a gente aprende com os erros. Né? Então, é importante você reconhecer que se você está aqui hoje assistindo essa live também, é porque você errou também. E aí você Uhum. caiu aqui hoje, sem querer, né? Então, tudo moldou ali o teu aspecto. E não acreditar cegamente em tudo que você vê por aí, que você ouve, pesquise realmente. É isso que eu faço sempre, é isso que eu estou instruindo os pacientes sempre. Eu falo, ó, a maioria dos meus pacientes recebem diagnóstico paliativo. O médico fala, ó, ou um outro profissional, não, você não tem mais o que fazer, aqui não tem. Olha, tem sim, tem muita coisa. Não tem o que fazer, talvez, no conhecimento dele, né, no que ele estudou, claro, pode ser que não tenha mesmo. Mas não acredite nisso. Seja você mesmo o teu próprio médico. Você que conhece o teu corpo 100%, a hora que ele está bem, a hora que ele não está. Você que conhece mais do que qualquer pessoa. Então, é importante você pesquisar, realmente ver, né, tudo o que faz bem para você, para o teu corpo, e não acreditar cegamente. E falo, nem em mim, não acredite cegamente nem em mim. Vai lá, tudo que eu falei, pesquise. Né? Eu sempre falo, mostro os estudos, mas vai lá, pesquise realmente. E não fique refém de medicamentos, porque isso ninguém precisa tomar medicamentos para o resto da vida. Tem tratamentos, tem outras coisas que dá para você fazer aí para ficar bem. Então é isso, trabalhe cada dia mais a parte mental para que você seja aí um super-homem ou uma super-mulher e aí você vai ver que as pessoas vão cada vez mais querer estar perto de você, É. né? Você emite tudo isso, então cada vez mais as pessoas vão querer estar do seu lado. Então é importante você estar sempre com amor, tratando as pessoas com amor sempre e bota um sorriso aí no teu rosto. Se não tem sorriso, bota um sorriso, nem que for para fazer uma cócega ou assistir uma comédia besta aí, mas vamos lá, vamos dar risada. Doutor Elias Pereira, receba meu abraço virtual de muita gratidão. Sou muito grata por tudo isso que você está passando para nós. Eu amo você, amo sua vida, honro o seu trabalho. Foi um grande presente o ano passado realmente eu te conhecer pessoalmente. Virei perseguidora, né, dos congressos sem nada, porque assim é muito diferencial e realmente você trata a pessoa e não o problema da pessoa. Então eu Sim. valorizo demais isso. Estou em sintonia com isso e vou te chamar mais vezes sem dúvida alguma.
Ótimo, pode chamar também. Uma hora vamos marcar um bate-papo também, Vamos né? sim. Pode me chamar, estamos aqui, Obrigada. Para tá vocês bem? que nos assistiram, que bom que você pôde estar aqui para aproveitar tudo isso. Compartilhe com as pessoas, porque a gente precisa ouvir isso, né? Foram muitos ensinamentos. Uma pessoa colocou aqui que foram muitos aprendizados, foram mesmo. Então, muitíssimo Isso. obrigada para você também que ficou com a gente. Um grande beijo, uma ótima continuidade de semana e que seja um ano de mais amor, mais alegria, mais cura interior e mais cura nas relações, né, doutor Elias? É isso aí, é isso mesmo. Bem dito. Então tá joia. Ótima Tá joia. noite e até semana que vem para quem for assistir a continuidade das lives aqui do Instituto Você Merece Viver.